Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje para falar de M. Dias Branco, M dia 3, que divulgou o resultado recentemente, o resultado do primeiro trimestre de 2019. Eu vou ser mais sucinto. Para quem quiser entender um pouquinho melhor a operação, vale a pena dar uma olhada no vídeo do dia 18/4, onde eu analiso o quarto trimestre de 2018 e eu entro mais a fundo na operação. Como a gente falou naquele vídeo, a questão justamente de dúvida e de medo sobre a empresa era o preço do trigo, e a gente vê esse preço afetando novamente o resultado da empresa com mais um fator. Então, primeiramente, antes de começar aqui a análise, eu queria lembrar que a gente não está aqui para queimar a empresa nenhuma, mas sim para sempre lembrar que análise de investimento e investimento em si nada mais é do que o custo de oportunidade. Ou seja, o real que você bota num papel, numa empresa, investido naquela empresa, é o real que você deixa de colocar em outra empresa que talvez seja melhor. Então é pura e simplesmente uma questão de escolher uma em detrimento da outra, e isso aliado a uma restrição orçamentária, porque a gente não tem todo o dinheiro do mundo disponível, então aquele custo de oportunidade tem que ser levado muito em conta, porque eventualmente o seu portfólio acaba no que tange o capital que está disponível para investir, né? Então só lembrando disso, que não é nada pessoal contra uma empresa ou outra, é simplesmente uma escolha racional, onde eu levo em consideração custo de oportunidade e restrição orçamentária, certo? Então, assim, continuando, o nome do jogo aqui eu acho que é imprevisibilidade, tá? A gente tem ali basicamente dois fatores que regem essa empresa nesse momento, que são fatores que não necessariamente são operacionais, mas são fatores de mercado que acabam afetando ela de forma muito negativa, e justamente disso daí vem a dificuldade de levar esse investimento à frente e levar ela como um papel possivelmente adicionado ali no nosso portfólio, tá? Porque, primeiramente, o preço do trigo, que já tinha sido comentado na última avaliação do quarto trimestre de 2018, que era um fator ali de preocupação, inclusive a própria empresa tinha sido bem clara sobre isso, acabou novamente afetando o resultado. Quando a gente vê ali, primeiramente o preço do trigo representa mais ou menos 25% do custo da mercadoria vendida dela, então é uma coisa que é muito relevante para a operação da empresa. Além disso, teve um crescimento aí quando a gente compara o primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2019 de aproximadamente 36,9%, então um crescimento muito forte, e é uma matéria-prima muito importante para a produção da empresa, então é algo que afeta diretamente. Além disso, a gente tem um novo fator que agora afetou mais agressivamente, que é o quê? O volume dela errático, que foi afetado aí por ajustes no preço, ajustes nas demandas de clientes, os estoques que acabaram começando o ano de 2019 muito altos, e além disso, ainda afetado pela greve dos caminhoneiros no ano passado. Então, assim, esses dois fatores aí que tendem a dar um pouco de menor previsibilidade para o papel, fazem justamente com que eu fique com o pé atrás, né? E isso daí a gente vê refletido nos resultados. Quando a gente olha o EBITDA, a gente vê uma queda ali de 38,9% de trimestre para trimestre, né? Primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, ele vai ali de 183,5 milhões para 112,1 milhões, então uma queda forte. A margem dá uma derretida, né? Ela vai de 15,1% no primeiro trimestre de 2018 para 8,5% nesse primeiro trimestre de 2019, uma queda aí de 6,6 pontos percentuais, então uma queda muito agressiva. O lucro líquido mais afetado ainda, uma queda de 59,3%, vem de 139,7 milhões no primeiro trimestre de 2018 para 56,9 milhões no primeiro trimestre de 2019. Então aí a gente vê uma deterioração da operação muito agressiva por causa daqueles dois fatores citados acima. Porém, aí como fator mitigador, e essa é a parte que eu acho que deve tranquilizar um pouco quem está comprado no papel, é o que? A gente vê um fluxo de caixa forte em 205,5 milhões, que cobre com folga o fluxo de caixa necessário para o CAPEX, para o Capital Expenditure, né, o gasto com investimentos, e também para as atividades financeiras, dando aí um fluxo de caixa livre de 145,2 milhões, então a empresa está longe de insolvente, e isso a gente vê inclusive refletindo positivamente ali na redução da dívida líquida. Quando a gente compara quarto trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2019, a gente vê que a dívida líquida dela vai de 763,5 milhões no quarto trimestre de 2018 para 651,6 milhões no primeiro trimestre de 2019. Então, assim, a gente vê essa redução do quarto trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019 na dívida líquida, o que mostra ali que, de fato, ela está muito longe de ser insolvente. Como eu falei no vídeo passado, a gente via ali que o desconto do preço não estava suficiente, na minha opinião,
e agora vem para mostrar que continua nessa situação, né? A gente viu que no dia que foi feito o vídeo, 18 do 4, do quarto trimestre de 2018, o preço estava em 40,51. Hoje o preço está em 38,03, que é justamente um desconto de aproximadamente 6%. Para mim não é o suficiente para a empresa se tornar interessante. Então, assim, eu não acho que é a melhor opção para adição no portfólio, sempre lembrando que investimento aqui, especialmente quando a gente está investindo por tese de investimento, nada mais é do que analisar o custo de oportunidade, o custo que eu tenho de botar R$1 nesse papel e não colocar em outro que talvez tenha um potencial maior de rendimento, e também a restrição orçamentária. Eu não posso simplesmente sair comprando todos os papéis porque eu tenho um portfólio fechado com um valor monetário fechado, certo? Então por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com mero detalhe, e a gente se fala amanhã.